Pessoal, a gente vai preparar um dos pratos mais fáceis que vocês prepararam nos últimos tempos, que coube a vocês, né? Para mim foram horas e horas de preparo, e sem sombra de dúvidas, um dos mais saborosos possíveis. Vocês vão literalmente precisar só de uma frigideira, que essa aqui é relativamente funda, né? Ou uma panela média. E deu. Eu já vou ligar ela aqui. São poucos ingredientes, de novo. O ossobuco, sim, que é um processo de cozimento lento, com uma temperatura relativamente baixa. Ontem cozinhou por cerca de 4 horas e pouco, mais ou menos. Depois a gente resfria. Eu coo todo o molho para deixar ele o mais liso possível. Então tem todo um processo para o ossobuco, né, para a carne, que é aí de pelo menos um dia e meio mais ou menos de preparo, entre todas as coisas que tem que ser feitas, resfriar e voltar a aquecer, porcionar e tudo mais. O molho de tomate também é caseiro, ele já está misturado com o caldo de legumes, tá bem? E esse caldo aqui pra gente, eu só comecei a aquecer ele assim como está no passo a passo, e eu já vou entrar com o restante do ossobuco. Maravilha. Vocês vão deixar aqui e vão esperar isso levantar a fervura. Então assim, todas as coisas foram preparadas em cozimento relativamente lento. Tem coisa pior em cozimento lento. Para vocês terem uma ideia, o ossobuco reduz a 1/3 do que ele tinha. Então, se eu começo com 10 quilos dele cru, ele termina com 3 quilos só no ossobuco pronto. Isso fora molho e fora tudo mais. Isso é uma curiosidade até interessante para quando vocês forem fazer em casa. Geralmente o preço que a gente paga no quilo não é exatamente o que custa no final das contas, né? Então, tipo, o caso do ossobuco, teria que calcular o preço por quilo vezes 3, no caso, que seria o que ele realmente custa. E para casa da gente é a mesma coisa. Começou a ferver. Eu vou com a mão mesmo aqui colocar o meu nhoque lá para dentro. Eu realmente espero agora, do fundo do meu coração, que tudo caiba dentro dessa frigideira, onde eu me planejei fazer. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Feito. E agora a gente vai terminar o nosso cozimento aqui do nhoque dentro desse molho. O único cuidado que vocês têm que ter maior aqui é para não deixar o molho secar demais. Mas teoricamente, se vocês quiserem, larga isso aqui e vai começar a organizar as coisas ali na mesa que vocês vão precisar, porque o resto do trabalho já foi todo feito, tá bem? Ele vai começar bem líquido, né? Ele parece um sopão mesmo. E a ideia de cozinhar o nhoque dentro do molho é porque o nhoque vai soltar da farinha dele e tudo mais, e ele vai começar a espessar o molho, e esse molho vai cozinhar já se aderindo ao nhoque. Então a gente vai ter uma massa muito mais saborosa e um molho muito mais cremoso, né? Ou com textura mais espesso no fim das contas. É preciso que o fogo fique alto, tá? Porque a gente precisa que esse caldo evapore também. A única coisa que tem que cuidar realmente é se ele estiver fervendo muito, esse caldo vai começar a ficar mais espesso, é o risco dele cair na mão, né? Alguma coisa assim, e ele vai queimar. Então, se estiver fervendo muito, primeiro tentem não ficar com medo do fogo. Mas se for incontrolável o medo do fogo e da queimadura na mão, simplesmente baixem um pouco o fogo. Eu vou mexendo para ajudar, isso ajuda a dar textura no molho e ele
cozinhar melhor tudo. Se vocês deixarem isso em fogo baixo, o nhoque de vocês vai virar um purê e vocês ainda vão continuar tendo um molho super líquido, ok? Por isso que tem que ser em fogo alto. No passo a passo, por escrito, eu também expliquei. Eu estou fazendo numa frigideira, por exemplo. Quem fizer numa panela, possivelmente o nhoque, né, o cozimento, se comporte de uma forma um pouco diferente. Porque, claro, quanto mais aberto, por exemplo, essa fumaceira desse vapor todo que vocês estão vendo, está tudo evaporando. Quanto mais fechado, evapora menos, né? Demora mais tempo para ele secar de repente. Então isso vai variar um pouquinho, tá? Fogo, quem tiver com mais medo do fogo e baixar, vai demorar um pouquinho mais. Então assim, varia bastante. Eu tentei acertar as medidas para ficar de acordo para todo mundo. Então para que ele tenha caldo no fim das contas, para que ele esteja cozido, o nhoque, né? E para que dê certo em todo tipo de fogão. Mas pode ser que alguma coisa não dê certo, tá? Nesse caso, o mais preocupante é secar. Primeiro porque ele pode queimar no fundo da panela, e queimar, né? Não é legal. Então o mais preocupante é ele secar, e nesse caso vocês simplesmente colocam um pouquinho de água mesmo dentro e vão ajustando. Tentem sempre deixar ele realmente com caldo no fim das contas, tá bem? Vou baixar aqui. Porque obviamente a minha frigideira foi superestimada em tamanho. Não sei se dá pra ver assim mesmo, mas ele já está ganhando bastante em textura. E se a gente começa a buscar o nhoque, já vê que tem bastante mais, já tem mais molho grudando no nhoque. Vou limpar um pouquinho essa melecada toda. A textura do caldo para mim está quase no ponto ideal. Eu vou provar o nhoque num segundo. Cuidado na hora de provar, porque vai ser muito quente, tipo batata quente mesmo. Tá ótimo. Só esperar secar um pouquinho mais. Vou aumentar o meu fogo de novo para ele ir um pouquinho mais rápido. Nessa hora tem que cuidar para que realmente ele não grude no fundo. Ele já está bem mais espesso.
Maravilha. Já vou desligar. Quem quiser pode deixar ele secar um pouco mais, sem problema nenhum. Lindo. Agora, salsinha. Sempre no final para ela se manter o mais fresca possível. Vou dar uma misturadinha. E a rúcula. Ou vocês podem fazer como eu vou fazer, que é simplesmente jogar ela assim no final e dar uma mexida. Ou vocês podem temperar ela com um pouquinho de azeite de oliva, com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e colocá-la por cima do prato depois, tá bem? Como eu disse, eu vou jogar ela simplesmente aqui dentro. Eu gosto dela assim nesse prato. Essa é uma rúcula orgânica, tá? Ela é um pouquinho diferente da que a gente encontra no supermercado. É um tipo um pouquinho diferente. Mas é daqui da região da zona sul de Porto Alegre também. Fechou? Vou limpar aqui rapidinho. Passar isso aqui pra cá. E bom, vocês ainda não podem sentir o cheiro. Agora podem, na verdade, né, que estão assistindo o vídeo. Mas tá demais. Vou colocar no prato aqui. E eu vou usar uma concha para servir ele. Num prato fundo, obviamente. É uma generosa porção de nhoque com ragu de ossobuco, porque assim tem que ser. Vou deixar esse de lado. Vou colocar uns brotinhos. Vou colocar os brotinhos porque eu não vou colocar queijo, tá? Para tirar a foto e mostrar para vocês. Então, nesse aqui eu vou enfeitar um pouquinho diferente do que vocês vão ter. E lindo. Simples, não tem muita coisa de montagem para fazer nem nada, mas simplesmente cheio de sabor. Quem tiver um pãozinho em casa, no final também pode raspar o molho com um pãozinho. Bom proveito!